Esse ano, 2024, tem um monte de eleição. Já teve um monte e vai ter ainda um monte de eleição no mundo. A gente está falando de 1/3 dos países passando por algum processo eleitoral. Tem eleição na Ásia, tem eleição na África, tem eleição na Europa. Já teve, né? Então o mundo sai de 2024, entra no ano que vem com uma outra correlação de forças, regional, global. A gente teve eleição na Rússia, na Índia, na França. O México elegeu agora em junho a primeira mulher presidente da história, a Cláudia Sheinbaum Pardo, que é candidata da situação, né? Toma posse em outubro, no mesmo mês em que a gente tem a nossa eleição municipal, que obviamente interessa só a gente, e um mês antes da eleição das eleições, que é a eleição que interessa para todo mundo, que é a eleição americana, aliás, México de olho nisso, né? É a eleição que muda tudo. É a eleição que a gente passou a acompanhar, sempre acompanhou, mas passou a acompanhar agora com mais interesse depois do atentado ao Donald Trump. E seja com a vitória de Trump, seja com a vitória de Biden, o mundo inteiro está acompanhando com lupa, né? Rússia, México, falei. México interessado direto nisso. Discussão sobre imigração, a Ucrânia acompanhando, Israel, né? Índia, China, todo mundo para ver como é que fica esse game, né? É um negócio complicado. Para o Brasil não é diferente. Os Estados Unidos são o maior importador de produtos e serviços do planeta. São o segundo maior exportador, eles perdem só para a China. E são o terceiro país que mais vende para a gente, o segundo que maior compra os nossos produtos. Mas se você somar produto, eu falei, se você somar produto, serviço e investimento, são o nosso maior parceiro comercial, mais do que a China. São a maior fonte de investimento direto estrangeiro. Eles colocaram no ano passado aqui investimento 10 bi de dólares. Todas as startups brasileiras que viraram unicórnio, que passaram do valor de 1 bilhão de dólares, nós estamos falando de 2 dezenas, todas têm capital americano. É a maior economia mundial, com um produto interno bruto que é só 13 vezes o nosso. 13 vezes o nosso. Se fosse 12, o que a gente produz em um ano, eles produziriam a cada 30 dias. Como é 13, é a cada 28 dias. É inacreditável você imaginar isso, que você rala um ano para produzir o que eles produzem a cada 28 dias. E a gente precisa entender o peso de um país, a força de um país, e o papel de um país, e o interesse que um país tem no outro. A gente pode usar vários indicadores, mas um deles é a troca comercial, né? Eu falei os números, falei que eles são os nossos segundo maior parceiro e tal, mas olha só. De tudo que a gente vende para o exterior, eles compram 30%. Mas essas compras que eles fazem da gente, que para a gente pesa 30% na pauta de exportação, representa só 3% do que eles compram do planeta. Entendeu? O mesmo volume que a gente manda para lá, coisa de 110 bi de dólares, para a gente é 30% da nossa pauta de exportação. Para eles é 3% da pauta de importação. Então, digamos que o Brasil não vendesse mais nada para eles, eles perderiam 3% do que eles compram. E a gente perderia 30% do que a gente vende. Olha o peso que os Estados Unidos têm para o Brasil e que o Brasil tem para os Estados Unidos. Mas você pode olhar também pelo contrário. Eles exportam para o Brasil 80 bi, o último número. Eles exportaram para o Brasil 80 e tantos bi de dólares. É 4% de tudo que eles exportaram. Mas para a gente foi 33% de tudo que a gente comprou. Então, se os americanos amanhã, pirei na maionese, escorreguei na maionese, não vou mais ter comércio exterior com o Brasil. Eles deixam de comprar 3% e deixam de vender 4%. É dinheiro. Mas se a gente deixa de vender 30% e deixa de comprar 33%, a economia brasileira entra em colapso. Então, os americanos têm o poder de fazer a economia brasileira entrar em colapso. Você olha o que é o presidente americano. Então, o presidente americano vai administrar um orçamento público que é 7 vezes o orçamento público brasileiro.
um orçamento militar que é 45 vezes o nosso orçamento militar. É um gigantismo impressionante. Para cada avião militar que a gente tem, eles têm 20. Então, qual é o desafio do Brasil? O desafio do Brasil é, sabendo que tamanho tem, tirar o maior proveito das relações com os Estados Unidos, de olho no redesenho da geopolítica, economia mundial. Então tá lá, Rússia e China atuando de forma aliada. Como é que isso vai mudar o jogo com os Estados Unidos? Né? Se ganhar o Biden, se ganhar o Trump. Que oportunidades vão surgir para o Brasil? Europa criando dificuldades para celebrar um acordo com o Mercosul. Já fez água. Que proveito a gente vai tirar disso na relação com os Estados Unidos? A gente olha Biden e olha Trump como figuras muito diferentes, e são muito diferentes. São caminhos diferentes para os Estados Unidos. Eu falei da eleição no México. Para o México faz toda a diferença se ganhar o Biden ou se ganhar o Trump. Mas para o Brasil está numa categoria de países em que os Estados Unidos do Trump e os Estados Unidos do Biden são mais parecidos do que a gente imagina. Então, a relação com Nicarágua, Cuba e Venezuela não é tão diferente. Claro que tem diferença. Mas não é tão diferente assim. A relação com os países autoritários, com os outros países ditatoriais. Biden falava em democracia, mas manteve relação com os países autoritários do mesmo jeito. Na relação com o Brasil, os interesses comerciais falam e gritam. Porque o Brasil é um país que tem uma produção agrícola que faz frente à produção americana. A gente produz mais soja que eles, por exemplo. A gente é um grande produtor de milho. O Brasil é um país competitivo. Carne. O Brasil é um país competitivo. Então, tem coisas que o mundo dos negócios observa e vê no Brasil uma grande oportunidade. Tem coisas que o mundo dos negócios dos Estados Unidos olha para o Brasil e vê um grande risco. E é esse jogo de risco e oportunidade que a gente tem que jogar. Um país como os Estados Unidos são uma nação complexa. Um presidente da República, por exemplo, uma autoridade chinesa, uma autoridade russa, dá uma canetada e aquilo pode ser uma ordem para a economia de um jeito diferente que uma canetada de um presidente americano. Claro, ele pode impor sanções, pode estabelecer limites, mas existe um mundo empresarial a ser conquistado, com um ambiente de negócios, um mundo empresarial a ser trazido. E esse mundo empresarial está nos Estados Unidos. Ele não está na Finlândia, ele não está na Austrália, ele não está na África. Esse mundo empresarial está nos Estados Unidos. A China vem para cá naturalmente e a gente tem que abrir caminhos e parcerias e acordos com vários países. Os americanos fazem isso. A China faz isso, a gente tem que fazer. A Índia faz um trabalho interessante, a gente tem que fazer. O México se posiciona em algumas situações que a gente não se posiciona. Mas o nosso desafio é olhar para os americanos, olhar para os Estados Unidos como uma fonte de oportunidades e olhar, obviamente, para os riscos, para o jogo comercial que se joga pesado e para o qual muitas vezes as entidades como a Organização Mundial do Comércio são essenciais, porque tem brigas pesadas envolvendo os países, né? O Brasil tem, como eu disse, tirar proveito. Que proveito a gente pode tirar, né? Essa visão estratégica e não uma visão apaixonada pela política, e eu me refiro à política eleitoral, essa visão estratégica, olhando os americanos como uma sociedade de oportunidades, olhando para os Estados Unidos como um país de oportunidades e olhando para as relações bilaterais como oportunidade é fundamental. Sabe, a gente não está no mundo com o propósito de fazer uma
aliança política de algum jeito. A gente tem que viver essa diversificação de alianças políticas que se estabelecem por aí e que o Brasil não tem tamanho para jogar. Mas o Brasil tem um tamanho importante e pode ficar ainda maior se jogar o jogo das parcerias econômicas, se jogar o jogo das aberturas do mercado, se jogar o jogo dos acordos bilaterais. Tendo sempre em mente que o objetivo do Brasil não é convencer ninguém de nada. Aliás, às vezes a gente vê o presidente falando com o desejo de ser um player internacional, dando palpites na guerra do Oriente Médio, dando palpites na guerra na Europa, debate para o qual ele não foi chamado. Mas tem o debate para o qual ele foi chamado. O debate para o qual ele foi chamado é criar no Brasil um ambiente de negócios que gere oportunidades e que abra mercados para que o Brasil se torne um país que saia da cilada da renda média. E a parceria com os Estados Unidos é importante. Olhar a eleição americana é importante. Não ter opiniões públicas sobre a eleição americana é importante. É a nossa velha tradição de um relacionamento com muitos sem ter opinião explícita, porque é como a gente construiu uma tradição diplomática que é admirável. E não é só diplomática punhos de renda, diplomática por alguma razão, porque é chique, porque é bacana. Não, diplomática porque é útil, porque isso vira PIB. Embora a gente ouça alguns falarem brasileiro não come PIB, brasileiro come PIB sim. Se o Brasil não enriquecer, a gente se ferra. Então o Brasil precisa produzir PIB para que a gente possa aumentar a renda das pessoas, diminuir a taxa de dependência de programas assistencialistas, que são vitais no momento de dificuldade, mas que devem servir como um remédio que a gente para de tomar em algum momento para andar com as pernas, né? Com as próprias pernas. É fundamental. E para fazer isso, só criando e fortalecendo a iniciativa privada. E isso os americanos sabem fazer como ninguém. E a gente tem que olhar para lá. As três empresas únicas, tem 3 empresas no mundo que valem mais de 3 trilhões de dólares, mais do que o PIB brasileiro. São todas americanas. São americanas. Você tem empresa nos Estados Unidos que emprega mais de 2 milhões de funcionários. Uma coisa inacreditável. 10 vezes mais do que a nossa maior empregadora, contando o mundo. Então, o Brasil tem que olhar para lá nas escolhas que foram feitas para abertura. Então, lá eles têm os melhores professores do mundo porque eles se abrem. Aqui a gente tem os melhores professores brasileiros porque a gente se fecha. Essa história de abrir e fechar é fundamental. E olhar para os americanos como uma oportunidade. Não importa se der Biden, não importa se der Donald Trump. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.